Bom, então a partir de agora, nós estamos gravando nossa aula de hoje. Bem-vindos a todos, boa tarde. Nós vamos continuar discutindo nesta aula sobre as origens do cálculo, só que agora nós vamos nos fixar mais na vertente do cálculo continental. A gente falou na aula passada sobre Isaac Newton, então a gente falou muito sobre o Newton, porque o Newton ele era um polímata, no certo sentido. Não só ele inventou o cálculo, como ele também fundou os princípios da física moderna. Então, a física existe como nós a conhecemos hoje, assim, graças primeiro ao Galileu, né? O Galileu foi o primeiro assim que escreveu uma obra que é o Discurso sobre Duas Novas Ciências, que é a primeira obra que a gente pode considerar assim de física mesmo, e o Newton escreveu o Principia Mathematica, que é quando a física toma um status de ciência exata, no sentido que ela é totalmente modelada pela matemática. E a matemática necessária para modelar a ciência do movimento foi criada concomitantemente com a própria ciência do movimento, que é o cálculo diferencial. Porque o cálculo diferencial, basicamente, ele é necessário para quantificar a noção de velocidade. Assim, a noção de velocidade já tem é o quanto você anda pelo tempo gasto para você andar um certo pedaço, então isso é a velocidade. Mas se um movimento é complexo e a velocidade muda instantaneamente, então como modelar esse fenômeno? Então é necessário um ferramental matemático novo que não existia. O Newton, quando ele criou a teoria dos fluxões, ele já pensava em termos de movimento. Ele pensava cada curva que ele desenhava como sendo a trajetória de um movimento. Então, você pensa que você tem um pontinho lá se movimentando, então ele pensa, se você está num ponto x, y, você anda mais um pouquinho na curva, então você vai parar no ponto que é x mais x ponto vezes um certo O. Esse O aí já para pensar que é zero, num certo sentido, porque esse O é pequeno o suficiente, quer dizer, ele é grande o suficiente para você saber que é um ponto diferente e é pequeno o suficiente para depois você descartar ele. Então, essa era uma grande contradição do cálculo. Hoje a gente vai ler, eu abri o texto do George Berkeley, que é um texto fundamental assim, para entendermos qual que é a dificuldade central, a dificuldade conceitual do cálculo nos seus primórdios. E a gente vai falar também agora de um outro ator nessa história toda, que é Gottfried Wilhelm Leibniz, que é o contraparte alemão que inventou e que desenvolveu o cálculo independente do Newton. Claro que na época do Newton teve uma disputa para saber quem que tinha sido o pai do cálculo. Então, o Leibniz apareceu com a obra dele, ele foi convidado para ir na Royal Society e tal, e aí o Newton falou, mas eu já sabia isso, já tinha feito isso 10 anos antes de você, só que ele nunca tinha publicado. Então, na verdade, a primeira obra publicada é a do Leibniz, mas o Newton tinha feito antes, e depois, muito tempo depois, quando se teve acesso aos manuscritos do Newton, e isso muitos séculos depois, não foi assim, tipo, no tempo de vida deles, que se descobriu realmente que o Newton tinha já feito grande parte daquilo que o Leibniz tinha publicado pelo menos 10 anos antes do próprio Leibniz. Mas isso é a posteriori. Naquela época, o Newton usou das suas prerrogativas de chair da Royal Society, meio para fazer com que a Royal Society fizesse
um julgamento entre os dois. Só que era uma balança com 2 pesos, 2 medidas, porque um dos concorrentes era o chefe da banca que estava examinando o processo. Então, na verdade, não tinha como ser algo foi justo. Então, a Royal Society, obviamente, deu a prerrogativa da invenção do cálculo para o Newton, só que, na verdade, o cálculo, a gente vai ver que se desenvolveu melhor no continente do que na ilha, porque por causa da notação, por causa das convenções. A notação do fluxões continuou sendo usada assim, meio que tipo aquela rixa. Aqui a gente faz assim, lá eles fazem do outro jeito. Mas por causa de bairrismo, mas no fato a notação e o jeito que o Leibniz escreveu acabou sendo a notação padrão do cálculo, pelo menos durante o século XVIII e século XIX, e até no século XX, até hoje, se você pega livros de física, usa dx sobre dy para falar de derivada. Assim, essa coisa que parece uma fração, que vocês aprenderam no cálculo, o F' é uma coisa muito recente na história da humanidade. Assim, tipo século XIX e século XX. O que se usava era dy sobre dx mesmo, e manda ver. E calcula essas coisas. Então, no certo sentido, a notação e as convenções, o jeito com que o Leibniz introduziu as suas regras do cálculo, é o que a gente usa até hoje, o que ensina em cálculo 1, por exemplo. Na hora de ensinar derivada, integral, é aquilo sem tirar nem pôr. Então, Newton ficou esquecido. Como eu falei na aula passada, alguns livros de física ainda usam a notação de pôr um pontinho em cima da variável para dizer que é uma derivada, para dizer que é uma velocidade. Isso é uma notação comum de livro de física até hoje, a única homenagem ao Newton que ainda se tem nessa coisa toda de notação. Mas vamos lá, deixa eu só, então, apresentar. Então, vamos começar. Cadê? Peraí. Peraí. Bambu. Ok. Então, falar de Gottfried Wilhelm Leibniz, que viveu de 1646 a 1716. Então, ele viveu menos do que o Newton. Eu acho que o Newton... agora não lembro qual que é o ano que ele nasceu. Deixa eu só dar uma procurada aqui, rapidinho. Sei que o ano que ele morreu é 1727, mas o ano que ele nasceu foi 1643. Então, ele é só 3 anos mais 3 anos mais velho do que o Leibniz, mas ele morreu depois. Então, Leibniz acabou morrendo jovem, mais novo do que o Newton, né? Não envelheceu tanto. Mas seu trabalho, o Leibniz, ele é reconhecidamente um filósofo profissional, assim como um matemático. O Newton, a sua carreira é uma carreira matemática, uma carreira como cientista, e depois ele virou funcionário público lá da Casa da Moeda, a gente já sabe dessa história. Então, ele acabou, nos últimos anos da vida dele, tendo mais cargos burocráticos do que propriamente uma produtividade científica relevante nos últimos anos da sua vida. Mas o Newton, ele tinha interesses outros, né? Interesses em hermenêutica, assim, em interpretação de textos bíblicos e elucubrações teológicas e alquimia. Então, o Newton também era um polímata, mas em outra direção. Então, e essas coisas do Newton ficaram, assim, só no rascunho. Newton nunca publicou nenhuma obra filosófica, nenhuma obra de cunho teológico, nada. Principalmente porque a sua própria noção teológica era contrária, no certo sentido, à noção teológica da igreja. Então, ele era antitrinitariano, e isto poderia causar muitos problemas naquela época, ser contra a doutrina da Santíssima Trindade. Então, e ele trabalhava no Trinity College. Lembre-se que
o college onde Newton era afiliado na Universidade de Cambridge era o Trinity. Então, mais ainda era de se esperar que o Newton tivesse muita precaução, muito cuidado em o que falar em público sobre suas próprias convicções religiosas. Mas o Leibniz, ele tem uma vasta obra sobre o conhecimento humano, ele é um filósofo profissional, escreveu muitas obras, uma obra chamada Ensaios sobre a compreensão humana, sobre o conhecimento humano. Então, ele se dedicou a uma epistemologia, né, uma teoria do conhecimento. E então, como que você, com o seu intelecto, com a sua razão, você chega a conclusões verdadeiras? Então, ele colocou alguns princípios que meio que norteariam toda a filosofia do Leibniz. Então, um princípio que é quase que de lógica, o Leibniz também escreveu um livro sobre lógica formal, não do jeito que a gente conhece lógica hoje. A lógica hoje é muito simbólica, isso já é depois de George Boole, que escreveu um dos primeiros livros assim de lógica, com a cara de lógica que a gente conhece hoje. Quando a gente pensa em lógica, a gente pensa em um monte de símbolos e aquela coisa assim que torna ilegível qualquer coisa escrita de lógica. Então, só os lógicos mesmo acabam se interessando pela lógica. Mas pelo estudo aprofundado da lógica. É claro que a gente é um usuário da lógica, porque senão toda demonstração matemática que a gente fizesse acabaria não sendo válida, mas no fato quase nenhum matemático se dedica a ir a fundo nos fundamentos da lógica que seria um suporte, um sustentáculo para as proposições da matemática. Então, mas das coisas que eu vou ler aqui parece óbvia, né? O princípio da identidade e contradição. Se uma proposição é verdadeira, sua negação é falsa, e vice-versa. Quer dizer, se uma proposição é falsa, sua negação é verdadeira. Isso é mais ou menos uma coisa quase que assim, óbvia para a gente, mas precisava ser expressa em algum lugar. Outra coisa é a identidade de indiscerníveis. Quer dizer, duas coisas que são distintas, elas não podem ter exatamente as mesmas propriedades. Então, certamente, se você quer falar que duas coisas são diferentes, tem que existir alguma coisa em uma que não seja em outra. Então, alguma afirmação que você faça a respeito de uma coisa que seja verdadeira para uma e seja falsa para outra. Pelo menos isso tem que acontecer. Se toda afirmação que você faz para um objeto A for verdadeira, também é verdadeira para o objeto B, então o objeto A e B são o mesmo objeto. Não tem essa aqui que é a coisa. E a gente usa isso também quando a gente fala, por exemplo, de identidade de conjuntos. Quando a gente, agora, pensando assim, como que a gente usa um negócio desse hoje em dia? Na identidade de conjuntos. Quando você pega dois conjuntos, você fala, dois conjuntos são iguais se somente C tem os mesmos elementos. Então, basicamente, é uma versão matemática de um princípio filosófico como esse. O terceiro princípio filosófico é a razão suficiente, que aqui já é discutível. Esses dois primeiros, qualquer um que é matemático, aceita isso aqui de boa. Isto é totalmente verdade. Assim, hoje em dia, tanto naquela época como hoje em dia, ninguém em sã consciência vai abrir mão desses dois conceitos aqui. Enquanto esse próximo já pode haver dúvida. E realmente há, porque o que ele diz? Razão suficiente. Deve haver razão suficiente para tudo que existe. Então, num certo sentido, o que ele está querendo dizer é que todos os fatos, as coisas que existem, os processos, devem ter uma explicação logicamente plausível, não que ele seja capaz de dar todas elas ao mesmo tempo, mas é uma pressuposição de que qualquer coisa que você olhe, deve haver uma explicação para aquilo. Então, que talvez hoje a gente, principalmente na própria matemática, a gente sabe que a própria matemática ela carece desse fundamento. Por exemplo, se você pensa no próprio teorema de Gödel,
que quando você tem uma teoria matemática que inclua a aritmética de Peano, você pode ter um teorema que você não pode conseguir provar nem com os hipóteses, com os teoremas daquela teoria, você não consegue provar nem que aquele teorema é verdadeiro, nem que é falso. Então, quer dizer, você não consegue... Existem teoremas em que está além da capacidade daquela teoria de fornecer uma prova da veracidade daquele resultado ou da falsidade daquele resultado. Ou outra coisa, a harmonia pré-estabelecida. Então, essa aqui talvez seja um ponto assim que inclusive, veja só que o Newton e o Leibniz, eles disputaram com respeito à criação do cálculo, mas isso aqui eu acho que vai bem também numa coisa que se opõe diretamente ao próprio Newton. Olha só, um exemplo que ele dá, porque eu fui tentar ver qual que era o conceito em si, era tão cheio de palavras que não dá nem para entender, mas basicamente o exemplo. O vidro que cai se quebra porque ele sabe que atingiu o chão, e não por causa do impacto que compele o vidro a se quebrar, que é exatamente o contrário da física newtoniana, que é o que prevalece hoje. Principalmente aqui, ó, nesse caso específico, a gente vê uma coisa exatamente o contrário do que diz a física newtoniana, a terceira lei de Newton. O que diz? A toda ação equivale uma ação de mesma intensidade no sentido contrário. Então, quer dizer, não, o vidro, a física está dizendo, o vidro quebra porque ele está exercendo, que ele cai, né, tem energia cinética, e quando ele bate, então, todo o momento dele, tinha momento, né, que tinha velocidade, então ele para. Essa transmissão de momento, então, quem que fez parar? Foi o chão, foi uma força no sentido contrário, que é a reação, exatamente, o vidro caiu, provocou, tipo, uma força em direção ao chão, o chão provocou uma força de reação no vidro, e esse que é o que faz o vidro se quebrar. Então, num certo sentido, a filosofia de Leibniz, ela queria manter, num certo sentido, um aspecto meio aristotélico, porque essa coisa aqui tem muito a ver com a física do Aristóteles. O Aristóteles, ele tinha o que chamava de causas, como é que chama? Teleológica, assim, a causa final. Quer dizer, na verdade, todas as coisas têm sentido na existência para alguma coisa. Então, por exemplo, você fala assim, o microfone ele existe, assim como ele é um negócio assim, mas o propósito dele é captar o som para que vocês consigam ouvir do outro lado. Então, quer dizer, esse propósito que Aristóteles colocava intrinsecamente na existência do próprio objeto, do próprio ser. O ente carregava em si a sua função. Então, isso é uma coisa importante, num certo sentido, isso aqui reflete um pouco da física aristotélica, que hoje a gente sabe que não é verdade. Assim, a física moderna não trabalha sob pressupostos aristotélicos. Então, num certo sentido, aqui está um ponto bem interessante. Agora, uma coisa que também é curiosa, a lei da continuidade, que a natureza não dá saltos. Então, o que significa isso? Que você, para chegar a alguma conclusão a respeito da filosofia natural, a respeito das coisas, você tem que seguir uma cadeia de raciocínios e de causa e efeito. Quer dizer, isso aconteceu por causa disso, mas por que isso aconteceu? Por causa disso. Então, e não, de repente, aparecer assim, isso aconteceu por um passe de mágica, isso aqui apareceu do nada. Então, num certo sentido, essa lei da continuidade, ela tira qualquer perigo de você atribuir alguma causa que não seja algo que possa ser verificável e pela razão ou pela experimentação.
Então, é uma coisa que impede, assim, está dizendo basicamente que a natureza não é mágica, ela existe, ela tem um certo ritmo de funcionamento. Então, nesse sentido aqui, ele é bem moderno. Olha só, então duas coisas, dois princípios, um que remete a uma coisa antiga e outro que remete a uma coisa, assim, certamente muito moderna em termos de teoria do conhecimento, em termos de teoria da ciência, de epistemologia. Mas aí tem outros dois aqui que são interessantes. O otimismo, no sentido que Deus assegura que sempre ocorra o melhor. Então, no final das contas, você pode ter certeza que você vai atingir, sei lá, a razão suficiente para explicar as coisas, porque no final das contas, a razão de tudo estar acontecendo é que Deus já planejou as coisas para que acontecesse dessa forma, então você tem um certo otimismo de que vai conseguir achar a melhor explicação para todas as coisas. E a plenitude, que também é um conceito interessante, que é nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Isso tem a ver com o de cima, por quê? Porque existe um problema filosófico muito antigo, que remonta à antiguidade, que é o problema da teodiceia. A teodiceia diz mais ou menos o seguinte: se você acredita que existe um Deus, e que esse Deus é infinitamente bom, infinitamente bondoso, perfeito e infinitamente poderoso. Então, como é possível que haja catástrofes, haja maldade no mundo, as pessoas, haja sofrimento? Então, como conciliar o fato de que Deus é infinitamente bom e infinitamente poderoso e exista pessoas que sofram, e exista maldade, e exista catástrofes, e exista tragédias, e exista morte, exista dor? Então, toda essa dualidade, assim, como você explicar o mal no mundo se existe um Deus que é infinitamente bom? Então, esse é o conceito da teodiceia. E, na verdade, essa frase do Leibniz é meio que uma saída pela tangente. Existiriam várias possibilidades possíveis de como o universo e as leis naturais deveriam funcionar. E dentre todas as possibilidades possíveis, Deus escolheu a melhor de todas para criar o mundo. Então, nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, dentro das possibilidades que Deus, que deve ter examinado infinitas possibilidades de como o mundo e as leis naturais devam funcionar. Essa é a melhor opção possível que criou. Óbvio que esse conceito aqui foi plenamente atacado por outros filósofos. Então, quem quer saber mais sobre isso, talvez deva ler a obra Cândido, de Voltaire. Voltaire, ele explora bem essa coisa num aspecto meio crítico, meio até cínico, de assim, nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, e isso, e isso. Então, vai trazendo as dificuldades para esse tipo de argumentação. Mas, assim, isso aqui é do ponto de vista filosófico, para a gente perceber. Então, talvez até seja um momento interessante de parar. E assim, eu sei que o Marcelo está assistindo, e o Marcelo é um filósofo disfarçado de matemático, então eu assim, até gostaria de dar uma paradinha agora, para a gente discutir um pouco. Aqui a gente está falando por enquanto a gente falou só da filosofia do Leibniz, mas talvez agora, depois a gente vai começar a falar da matemática do Leibniz, é claro, porque a gente está aqui num curso de história da matemática, mas esse é o momento, talvez, a gente falar um pouquinho dessa coisa filosófica, assim. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Eu sei que o Marcelo é um cara que tem um dedinho lá na filosofia, então ele pode, talvez, falar coisas, pode trazer algumas informações, algumas opiniões interessantes. Vamos lá, minha gente. Não, mas não é. Eu falei com o Marcelo, mas eu quero ouvir a Lívia, quero ouvir a Samara, a Beatriz, quero ouvir todo mundo falando, assim, porque, na verdade, a gente pensa assim, é um curso de matemática, então é uma coisa estanque, a gente vai aprender cálculo, a gente vai aprender álgebra, tudo dentro daquelas caixinhas, mas as pessoas que estavam lá, elas não eram ilhas. O Leibniz não era só um matemático, assim, cabresto, aquele cara bitolado, que só pensava naquilo.
Ele tinha uma mente ampla que tentava investigar a realidade como um todo. E ele escreveu sobre o próprio Newton também, e muitos outros. A gente falou, não sei se vocês já assistiram a minha aula, eu coloquei uma aula sobre Descartes, Fermat e Pascal, tá lá, eu fiz uma videoaula, tá lá no Moodle, vocês não estão nem assistindo mais as videoaulas, mas tá lá, uma videoaula sobre Descartes, Fermat e Pascal, na semana passada, mas eu tinha posto já na semana passada, mas... Então, são pessoas, esses três, por exemplo, nem tinham uma profissão de matemático profissional, matemático acadêmico. Eles eram, o Fermat era advogado, o Descartes era filósofo, Leibniz formou em direito também, né? Formou em quê? O Leibniz. Formou em? Ele era advogado também, né? Ah, é advogado? Eu acho que era. Peraí. Deixa Eu eu, acho que deixa, era. deixa Ou eu eu tô ver. confundindo com o Fermat, que o Fermat era. Fermat era advogado, deixa eu ver. Aqui diz assim, ó, um polímata alemão, ativo com matemáticos, deixa eu ver. Aqui, agora até achar. É que assim, essas coisas biográficas eu acabo pegando da própria Leibniz. O pai dele era professor de filosofia moral na Universidade de Leipzig. Aí ele completou grau de bacharel em filosofia em dezembro de 1662. E aí ele teve uma tese aqui, Disputatio Metaphysica de Principio Individui. Então, eu acho que a formação dele básica era de filósofo mesmo. Confundi com o Fermat. Mas, então, veja só, eu coloquei algumas coisas lá que alguns princípios dele tinham a ver com a própria matemática moderna, e como eu falei, ele também escreveu sobre lógica. A lógica, na verdade, assim, a lógica tem um ponto inicial que a gente pode pensar que é o próprio Aristóteles. O Aristóteles escreveu primeiramente sobre as regras do pensamento, que é o silogismo, como é que é aquela coisa lá, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, então Sócrates é mortal, aquela coisa lá. Então, o Aristóteles foi o primeiro que tentou estabelecer regras, padrões para o raciocínio, que é a lógica. Então, não que só ele tenha escrito sobre lógica, muitas pessoas escreveram sobre lógica, assim, sobre esse pensamento, mas o Leibniz, em certo sentido, é um ponto marcante, assim, que é a transição entre a lógica como filosófica para uma lógica mais no sentido matemático, mas não no sentido do George Boole, que já é no século XIX. George Boole já é a coroação dessa noção de que a lógica ela é simbólica, ela é feita por operadores, né? Quer dizer, você tem as sentenças, você pode formar novas sentenças a partir das sentenças iniciais e pode trabalhar com aquilo. Então, isto já é o Boole, mais posterior. Mas então a obra do Leibniz fica mais ou menos no meio do caminho entre essa lógica filosófica e uma lógica matemática. Então, assim, é talvez até um marcador cultural e civilizacional do que significa o pensamento, quer dizer, que tipo de pensamento que se tinha antes e o que estava se desenvolvendo a partir daquele momento, como que a própria cultura, como que a própria civilização, as próprias pessoas começavam a pensar e começavam a desenvolver o seu pensamento, e isso acabava também refletindo, claro que é difícil, assim, a gente nunca foi assim, de que os acadêmicos pensam uma coisa e logo o povo comum começa a fazer aquilo, mas com o passar do tempo as coisas vão se diluindo e entram na cultura geral mesmo. Então, num certo sentido, acabam acontecendo transições civilizacionais e alguns marcos podem ser colocados. Nesse ponto aqui, é um ponto que talvez tenha dado origem a um certo modo de pensar que reflete até na nossa modernidade. Mas, vai lá, vocês estão meio caladinhos.
quero ouvir um pouquinho vocês. Eu só ia brincar, professor, que acho que eu sou igual... Ai, desculpa, Marcelo. Que eu sou igual ao Cândido, porque logo que o professor falou das possibilidades ali do Leibniz, né? Eu escrevi no chat que Deus escolhe o melhor, né? Daí eu falei, imagina então o pior, né? Qual que seria o pior dos mundos? Daí logo depois o professor falou do Cândido que questiona, né, essas questões. Na verdade, o Cândido é um personagem do Voltaire que mais ou menos encarna esta visão do Leibniz. Aí o Voltaire, eu não sei se tem outro personagem que mais ou menos detona com essas opiniões. Eu nunca li o Cândido também, né? Assim, eu sou ruim de ler filósofo. Eu leio pessoas que escrevem, eu gosto mais de ler pessoas que comentaram sobre aqueles lá, porque às vezes essas pessoas que comentam, esses comentadores, acabam escrevendo de uma forma um pouco mais palatável. Porque os filósofos mesmo, eles primam por uma escrita que muitas vezes deixa a gente assim, quer dizer, você lê o parágrafo e aí você chega no final, peraí, o que eu li? Não entendi absolutamente nada. Você lê uma frase totalmente rebuscada, totalmente complicada, cheia de informações, mas que não penetra, assim, pelo menos essa é a minha percepção. Eu nunca consegui passar de um parágrafo de Kant, por exemplo. Hegel, então, você não consegue nem entrar, assim tem alguns que realmente escrevem muito complicado, muito difícil, assim, de filósofo mesmo. Eu li uma vez uma obra do Kierkegaard que era, na verdade, era um romance chamado Diário de um Sedutor, que aí ele escreve em termos de ficção, e aí ele tem um estilo de prosa já do romantismo. Então é bonito, assim, meio tipo, quem já leu José de Alencar, quem já leu aquelas coisas românticas, então se identifica que é mais ou menos daquele jeito que o Kierkegaard escrevia. Mas as obras filosóficas, de filósofo, quanto mais vai ficando moderno, mais difícil vai ficando. Kant já era intragável, depois vem Hegel, vem Heidegger, esses caras assim, você não consegue entender. Então, em geral, eu acabo entendendo um pouco quando eu leio alguém que escreveu sobre tal pessoa. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de ler coisas assim, coisas mais filosóficas na vida. Eu ia falar disso porque o professor comentou como se eu já fosse estudante de filosofia, né? Eu não li nada de Leibniz que não fosse a parte do cálculo, que eu também fui descobrir bastante coisa só pelo livro do Boyer também. Mas isso da filosofia eu não entendia porque até eu começar a estudar filosofia eu não entendia porque tinha, tipo, a especialização de certos acadêmicos é estudar um autor só, né? O cara estuda Hegel 40 anos a vida inteira, o cara estuda Kant a vida inteira, e eu acho que eu tô lendo os textos que eu tô lendo estudando filosofia, é tudo texto didático, assim, porque eu não peguei nenhum livro dos autores de... Porra, Kant é 1800, 1700 e pouco, né? Uma leitura difícil pra caramba, acho que só com textos didáticos de gente hoje em dia explicando as coisas, porque realmente o cara lê um parágrafo e fica viajando, assim, não tem porcaria nenhuma. É foda. É verdade. E assim, o próprio Kant, ele já é quase que contemporâneo. Assim, o Leibniz acho que é um pouquinho anterior, mas eu acho que o Kant deve ter nascido ainda na época que o Leibniz ainda estava vivo. E o Kant, ele é século XVIII. Então, o século XVIII, num certo sentido, é o século, se você fecha lá, de 1700 até 1800. Aquele pedaço, aqueles 100 anos, foi um ano assim, foi um século que teve tanta... em todos os sentidos. É o século de Bach, é o século de Mozart. Quer dizer, Bach e Mozart também estão compreendidos nesse século. É o século de Newton, é o século de Euler, é o século de Leibniz, é o século dos Bernoulli, é o século de Kant. Então, quer dizer, é todo, assim, e é o século de Voltaire, de Rousseau, da Revolução Francesa, é o século da independência americana. Então, é um século que fez, basicamente, que moldou o jeito que a gente é hoje, o mundo como é hoje. Inclusive, assim, a própria, assim, o jeito do Estado se organizar, por exemplo, com a própria
Revolução Americana e com a Revolução Francesa, o jeito do Estado se desvincular do aspecto religioso, porque antes o Estado e a Igreja viviam numa certa simbiose, né? Que tinha aquela forma de mais medieval e até renascentista, das dois braços, né? O braço da espada e o braço da cruz, então o braço da cruz, né? Que é da Igreja, e da espada, que era o rei, mas eles eram como se fossem dois braços de um mesmo ser que representava o poder do Estado, das instituições. E aí, certamente, essa coisa foi desmembrada de uma forma definitiva no século XVIII, por causa de todas essas ideias que vieram. Porque a reforma protestante, simplesmente, os reis trocaram o catolicismo pelo protestantismo. Então, agora o rei não é mais católico, é protestante, mas continuou tendo essa mesma simbiose entre a religião e o Estado, coisa que esse século, o século XVIII, é o século que faz esta transição do modo de vir, do modo de pensar, e que muito que a gente é hoje, a gente depende desta compreensão do mundo. Samara está quietinha hoje? Eu tive desculpa atraso, professor, eu tive um problema de conexão aqui, tive que reiniciar todo o meu notebook. Eu também comecei atrasado hoje, eu estava almoçando e... Mas da parte do Leib, como é que fala o nome dele? Leibniz. Eu tenho uma dificuldade de falar, porque normalmente eu vejo escrito. E aí, na cabeça da gente, a gente pronuncia de um jeito que normalmente não é correto, né? Ele apareceu nas minhas pesquisas que eu estou fazendo no trabalho de história das matrizes e determinantes. Ah, sim, fala sobre isso, que eu vou acabar não falando, mas ele foi um dos primeiros que escreveu da forma organizada. Não, na verdade, o que eu achei interessante, que ele aparece na história assim, que até então, que os determinantes surgiram antes das matrizes, né? Que determinante é um volume, né? Pois é, surgiram os determinantes, surgiram os sistemas lineares, mas até então não se falava em matrizes. E aí, surgiram em 1857, que tem o primeiro registro de publicação, que tem o autor lá, o Cayley, que fala de matrizes, soma, de multiplicação das matrizes, fala de propriedades e tal e tal. E aí, ali, tem o tratado lá das matrizes, né? Acho que é assim eu não lembro o nome do documento lá. E aí, quando eu tô lendo isso ali, já começa a falar de épocas de antes, que é dele, são as regras dele, que são de antes de terem definido matriz. Só que daí se descobriu que o que ele estava querendo fazer já servia também para matrizes. Então, eu acho interessante essa coisa que a história não é linear, né? Tipo, aí você pensa, beleza, surgiu matriz, a partir daqui vamos falar de matrizes. Não, você começa a voltar na história bem antes de ter definido que isso é uma matriz, já se falava desse tipo de coisa, que foi o que ele fez. O trabalho que ele fez não era propriamente para matrizes, mas, tipo, aplica-se certinho para matrizes, vale bem para matrizes. E a outra questão que o professor estava falando, que é o bom de ler material comentado, né? Muitos desses materiais, alguns ali, tipo, os 1800 e pouco, eu até achei os originais, tipo, a escrita ali, né? Só que eu não consigo acompanhar as explicações. Aí eu tô com 2 artigos da Tatiana Roque, que ela faz uma releitura desses arquivos. Aí eu tô adorando a releitura dela, né? Que eu entendo. No final, sim, quer dizer, se você realmente quer, aí tem 2 aspectos, se você quer realmente assumir como atividade primeira, não, eu quero ser um historiador da matemática, eu quero ser um filósofo profissional, eu quero ser um historiador da filosofia, então você tem que encarar, não tem jeito. Na fonte, né? Tem que ler em latim, se for o caso. Por exemplo, filósofo certamente tem que aprender alemão, porque grande parte dos filósofos importantes são alemães, então tem que aprender a ler o Nietzsche em alemão, ler Hegel em alemão, assim, não tem jeito de escapar disso. Mas, se você quer apenas ser um usuário dessas coisas, quer dizer, a gente que daqui é mais ser humano comum, mais ser humano mortal, então a gente pega exatamente, talvez, esses atravessadores. É claro que você não vai ter o conhecimento profundo sobre aquilo, mas você pelo menos tem uma compreensão traduzida para a sua realidade, assim,
imediata sobre o que tipo de coisas que aí estão sendo tratadas lá. Então... É que eu pensei que como o nosso objetivo, pelo menos nesse trabalho que eu estou fazendo, nosso objetivo é você saber um pouco mais do que aconteceu. Mas não necessariamente, nem o professor falou, ser um historiador crítico e tal, é mais para você saber, olha, eu, por exemplo, não sabia que, tipo, porque a gente aprende na escola determinada ordem, determinante vem só depois. Mas na história o determinante é relatado bem antes de se utilizar matrizes. E matéria que você está fazendo? Essa é de metodologia. Então, Samara, eu lembrei, no Moodle, eu vou até depois abrir, porque eu acho que está ainda nas semanas que ainda estão ocultas. Acho que eu vou desocultar tudo agora até o fim, que já está quase chegando no final. Eu pus disponível um livro inteiro sobre a história da álgebra, no certo sentido, essa história dessa evolução da álgebra. Talvez seja útil para você. Acredito que sim, porque eu estou começando a entrar nessa parte da álgebra agora, tipo, eu já vi lá da parte de sistemas, determinantes, agora estamos começando matrizes e a utilização das matrizes. Inclusive tem um livro grande que é sobre história da álgebra de estrutura e tem um outro artigo pequeno que é sobre história da álgebra linear, que aí é mais específico ainda. Eu vou abrir tudo para vocês, porque tem já um monte de material interessante ali para o futuro, que eu estava deixando guardado, porque senão você abre o Moodle e você tem que ficar voltando um monte de coisa para chegar até o momento que vocês estão. Então, eu estava abrindo semana por semana. Mas agora você falou disso, então, para te ajudar, eu vou abrir tudo, e aí você procura lá nas últimas semanas, vai ter lá um link para esses textos que eu falei, um de história da álgebra linear, um de história da álgebra mesmo, com todas as estruturas, das noções de estruturas, eu acho que vai ajudar. E depois que você terminar esse trabalho, se você quiser publicar o seu trabalho escrito aqui no nosso Moodle também, eu agradeceria. Tá bom, professor. Beleza, obrigada. Tá certo. Então, a única que não falou nada até agora é Beatriz. Gostaria de falar alguma coisa, Beatriz? Professora, a minha conexão tá muito, muito, muito ruim hoje, tá cortando bastante. Vou só trazer um comentário, tá um pouquinho atrasado. Eu acho engraçado porque eu estudei bastante filosofia e sociologia durante o meu ensino médio inteiro e conhecia um pouco da história da matemática, mas aquela bem lá do comecinho, né? E eu tinha o costume de pensar em filósofos como um grupo, matemáticos como um outro grupo, sociólogos ainda, talvez como um terceiro grupo, e chega um momento que tudo isso começa a misturar, você vê que não... eu pensava ainda que ali na época de Platão e tudo mais, realmente não tinham essa definição, essa divisão de sou matemático ou sou filósofo. E para mim na era moderna não, você já tinha uma definição de sou matemático e faço isso, e não, talvez a gente tenha, a gente vai percorrendo caminhos, mas não estuda tanto isso simultaneamente. E para mim, eu, dando uma olhada no material e a sua fala de hoje ainda, a gente vê que não tem isso. Todo mundo faz tudo e principalmente a filosofia e a matemática, elas caminham juntas por todo esse período, e como que isso é importante, como é bom misturar esses dois conteúdos, que a gente também não consegue pensar unicamente em um só. A contribuição que isso traz é muito legal. Ok, muito obrigado. Olha, só para você falou disso, só um exemplo. No século XX, tem um cara que é reconhecidamente reconhecido como filósofo e como matemático, Bertrand Russell. Então, bem século XX, então você vê que e não ficou só no século XVIII, assim, que essas coisas se misturavam. Até hoje, quer dizer, é claro que cada vez mais com a hiperespecialização, porque assim, o conhecimento se expande, você tem que se hiperespecializar para você ser competente em pelo menos alguma coisa. Então, mesmo dentro da matemática, você acaba tendo que se hiperespecializar numa área específica para você conseguir ser competente pelo menos naquilo. Claro que você pode estudar outras coisas, mas para você ter uma condição de, pelo menos naquilo, você ser uma autoridade, você ser respeitado pelos seus pares e você produzir conhecimento novo numa determinada área. Mas até hoje, assim, em geral, agora você vai encontrar mais
filósofos / matemáticos estudando a área que chama-se Fundamentos de Matemática, que é essa interface entre a lógica simbólica e a matemática. Então, eles não fazem propriamente matemática, eles fazem lógica, que então o fundamento da matemática, aquilo que está por embaixo ainda da matemática. Então, eles estudam as estruturas, tal, antes de entrar na matemática propriamente dita. Então, hoje você vai encontrar, portanto, que na UFSC, o departamento que estuda lógica, fundamentos, teoria de conjuntos, assim, está no departamento de filosofia, não no departamento de matemática. Então, por exemplo, lá tem o Décio Krause, que tem formação em matemática, o próprio Newton da Costa, que foi, acho que um dos grandes incentivadores daquele departamento, assim, que a formação do Newton da Costa, inclusive, era de engenheiro. Aí ele fez uma tese de cátedra meio assim na área de filosofia, mas a formação universitária dele nem é de matemática, é de engenheiro. Aí depois ele, obviamente, a carreira dele é de matemático, lógico, tal, mas e aí então é onde você vai encontrar esse pessoal que tem uma formação boa em matemática. Em alguns lugares ainda o departamento de lógica matemática está dentro da matemática, mas a maioria deles já está dentro do departamento de filosofia. Vamos continuar, então, a nossa trajetória aqui. Então, mais uma coisa que eu esqueci de falar sobre Leibniz, é que ele é famoso pela teoria da monadologia. Então, que é uma espécie de atomismo metafísico. Então, a mônada é como se fosse a unidade fundamental de tudo, assim, é uma substância simples, substância no sentido aristotélico, provavelmente, assim, não é uma substância que a gente conhece hoje no sentido de química, e o universo, tudo que nele há, são não só parte material, mas também consciências, almas, etc. Então, tudo seria formado por mônadas. Então, por isso que eu falei que é um atomismo metafísico, porque vai além da composição da matéria, mas a composição de tudo, inclusive da consciência humana também seria, no certo sentido, formado por mônadas. Então, esse é um conceito que o Leibniz também trouxe para o conceito filosófico. Mas então vamos para a matemática dele. Então, a matemática do Leibniz, ele introduziu o conceito de infinitesimais. Basicamente, um infinitesimal... Então, o que é um infinitesimal? Antes de a gente começar. Infinitesimal. É um epsilon, sei lá, maior que zero, mais epsilon menor que x para qualquer x. Eu estou colocando moderno, qualquer x positivo. Real, estritamente positivo. Então, ele não é zero, mas ele é menor do que qualquer número real positivo. Então, quer dizer, isso é uma contradição firmada. Isso não existe, assim, não com a estrutura dos reais como a gente conhece. Depois eu vou falar mais sobre isto, sobre construções alternativas, que na verdade é a construção da reta hiperreal. Mas o problema é sempre o mesmo, o problema é de achar tangentes ao gráfico, quer dizer, a curvas, né? Aqui eu estou pensando uma curva y igual a f de x, então quero achar uma reta tangente aqui no ponto xy. Então, esse ponto aqui, obviamente eles não pensavam em termos de par ordenado, eles pensavam assim, em termos de segmentos. Lembre que a geometria analítica, eu falo um pouco disso no meu vídeo sobre Descartes, Pascal e Fermat, eu falo um pouco sobre essa questão da geometria analítica, que os números que aparecem na geometria analítica, eles são interpretados como comprimentos de segmentos, não como a coordenada dos pontos mesmo, assim. Então, na verdade, isso aqui que a gente escreve, esse par XY, que é uma coisa moderna,
Na verdade, ninguém naquela época escrevia desse jeito. Ele pensava X como esse segmento aqui, Y como esse segmento, e acabou. Então, era assim que se via. Mas, vamos lá. Então, se você tinha... Isso aqui na aula da Tatiana Roque, que está no nosso Moodle também, quando ele fala da matemática de Leibniz, ela fala do triângulo infinitesimal. Então, suponha que você tem um ponto do gráfico, e aí você tem a reta tangente, e você usa a reta tangente e constrói um triângulo retângulo. Então, você pega as paralelas, as dois eixos coordenados, então você cria esse triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo vai ser semelhante a esse. Então, mas esse triângulo aqui, você pensa que ele é de um comprimento micro, bem pequenininho, infinitesimal. Mas, então, o número em si, então, isso é uma coisa importante, ó, porque se você olhasse, o que é dx, o que é dy, então esses caras aqui são infinitesimais. Se você entender isso aqui como número, então, se você fizesse dy sobre dx, basicamente você está dizendo uma coisa tipo 0 sobre 0, que é uma coisa que não faz sentido. Então, mas não é isso. O que ela está querendo dizer é que qualquer triângulo, por menor que seja aqui, semelhante, então a razão entre os lados aqui desse triângulo vai ter a mesma razão y sobre t. O y é a ordenada e t é o que a gente chama de subtangente, né? Que é o segmento que vai do ponto lá de tangência, aí você pega a retangente, uma hora ela cruza com o eixo das abscissas. Então você pega esse comprimento aqui, esse aqui é chamado de subtangente. Então, é disso que estamos falando. Então, e esse número aqui é uma razão entre dois números, então é perfeito. Então, e como os triângulos são semelhantes, então, esse valor aqui é definido como sendo essa razão, que, na verdade, é o coeficiente angular da reta tangente. Certo? Porque o coeficiente angular da reta tangente é a tangente desse ângulo aqui. Então, tangente igual a tangente do ângulo θ, desse ângulo θ aqui. O y sobre t é exatamente a tangente desse ângulo θ. Ok. Só algumas informações assim para a gente entender como é que eles pensavam. Mas tinha uma coisa importante, assim, como é que você fazia conta? Então, ele inventou algumas regras que ele chama de lei da homogeneidade transcendental, que é basicamente o seguinte: quando você soma grandezas de natureza diferente, então, quer dizer, você pode sempre desconsiderar os infinitesimais. Então, por exemplo, veja que aqui a você está pensando que é um número e dx é um infinitesimal. Então, a mais dx, para todos os fins práticos, é o a. Que é a hora que, então, aquela coisa... Então, veja só, que aqui ele está criando, dentro dessa regra aqui, ele está criando, de uma certa forma, uma forma de evitar o procedimento de desprezar os termos infinitesimais, que desprezar... o Newton acho que não chamava de termos infinitesimais, mas aqueles termos pequenos que havia no cálculo de fluxões. Lembra que o fluxões, como é que funcionava? Então, você pegava um x mais x ponto vezes o, e você fazia umas contas com a função, por exemplo, você tinha um y mais y ponto vezes o igual a um f de x, né? X ponto vezes o, e depois você desprezava tudo. Você primeiro desenvolvia, cancelava as coisas que já eram iguais no primeiro nível, depois você dividia tudo por O. Então, você dividir tudo por O significa que você tinha um O não nulo, e depois você desprezava o O, tudo que tinha O que sobrasse, então o O passava a ser nulo. Então, para evitar isso aqui, então, num certo sentido,
Não que isso aqui resolva o problema, ele só esconde a complexidade do negócio de uma outra forma que fica menos perceptível para alguém que vá fazer alguma objeção fundamental, alguma objeção conceitual para esse cálculo, fica mais difícil de entender onde que está a dificuldade aqui. No Newton fica fácil de entender, porque o Newton ele soma uma coisa que é diferente de zero, e depois ele fala que aquela coisa era igual a zero. Ele soma uma coisa que é diferente de zero, divide por aquela coisa que é diferente de zero, e aí depois ele fala que aquela coisa era igual a zero. Então, ou você não podia ter dividido, porque aí você está dividindo por zero, ou você não pode desprezar, porque aí você está dizendo que aquela coisa é diferente de zero, então aquele termo fica ali. Então, uma das duas coisas não dá para fazer. Então, tinha uma contradição em termos. Aqui ele faz uma tentativa, aqui a linha de baixo. Aqui você tem o que a gente chama de infinitesimais, tem os infinitesimais de primeira ordem e um de segunda ordem. Então, o de segunda ordem pode ser desprezado nessa igualdade. Então, mais ou menos é o que está escrito aqui, ó. Esse aqui é um infinitesimal de primeira ordem, então esses são de primeira ordem. Aí tem um infinitesimal de segunda ordem. Então, quando você tem uma igualdade entre infinitesimais de primeira ordem, os de segunda ordem em diante podem ser desprezados. E quando você tem uma igualdade entre números reais, um infinitesimal de primeira ordem pode ser desprezado. Então, o que é, por exemplo, se você pega um y igual a f de x, o que é o df? O df é basicamente a diferença entre dois valores sucessivos. Então, na verdade, ele está pensando que em cada ponto, você pode andar um tequinho a mais, mas esse tequinho não é um tequinho real, não é um tequinho que você anda um número, você anda um infinitesimal. Então, é como se você tivesse uma escada que você está andando ela infinitesimalmente, assim. Então, cada tequinho que você anda é um infinitesimal que você dá um passo à frente. Mas uma das coisas que deixa eu só, talvez, aqui parar um pouquinho. Qual que é uma das dificuldades de você ter infinitesimais? A dificuldade principal de você ter infinitesimais é que a reta torna-se não arquimediana. O que significa não arquimediana? Arquimediano significa que, dado um comprimentinho desse tamanho, um comprimentão desse tamanho, se você for repetindo esse comprimentinho pequenininho, uma hora você ultrapassa aquele comprimentão grande. Isso é ser arquimediano. Agora, um infinitesimal, se você tem um infinitesimal, você pode repetir, nego, o quanto quiser, aquele infinitesimal nunca vai ultrapassar nenhum número sequer. Então, 1 bilhão de vezes dx é menor que qualquer número real positivo que você tiver. Então, não importa quão grande, quantas vezes você repita, você pode ir repetindo, repetindo, repetindo. Então, você anda infinito dentro daquele espacinho que você tem os infinitesimais e nunca chega no próximo número. Então, a reta fica... Aí você já não consegue mais nem sequer ordenar. Quer dizer, você consegue ordenar, mas você não consegue mais representar claramente os números numa única reta. Deixa eu só fazer aqui um exemplo. Eu vou duplicar essa página aqui, só para a gente fazer um exemplo de uma reta que tenha infinitesimais. Só para vocês Professor, não tá. Oi. Não está mostrando a telinha. Ah, não está mostrando a telinha, tá. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Tá. Agora tá? Agora sim. Tá. Espera aí. Então, vou fazer uma reta. Então, a reta que a gente conhece, os números reais, tá aqui. Então, você tem o 0. Aí você tem números pequenos aqui. Mas todos esses números aqui, ele é um número real bem... Agora, o que acontece? Vamos pegar aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Para baixo também, ó. Menos 1, menos 2, tá? Tô pondo alguns números. Agora, o fato é, o 0. Se eu andei um pouquinho, eu estou num outro número real. Agora, o que
o que está acontecendo aqui é como se eu pegasse uma lupa e abrisse aqui, e eu visse a seguinte coisa. Ao redor do zero tem uma reta inteira aqui, infinita. Tanto para mais como para menos, uma reta inteira. Aqui está o zero. E essa reta está... Todos os números que estão aqui, ele não é nenhum desses números ao redor aqui do zero. É como se cada ponto, se desse um zoom nele, tivesse um universo inteiro aqui só para esse número. Então, aqui você teria uma reta inteira ao redor desse número aqui. Então, o número está aqui, isso aqui é o número 1. Então, tem todos os infinitesimais. Basicamente, em cada ponto, você teria isso. Você teria uma reta real, quer dizer, uma reta infinita em ambas direções. Isso aqui é infinito para cá, que de infinitesimais, que está aqui em cima do ponto 0, em cima do ponto 1, e todos eles são menores do que qualquer número que eu pegar aqui. Todos esses números aqui são menores do que esse. Não importa se aqui eu andei 1 bilhão, se eu andei 1 bilhão, vai ainda ser menor do que esse, vai ser menor do que esse, vai ser menor de qualquer número que eu pegar aqui. São números de natureza diferente. E aí o Leibniz ainda abusou. Ele falou, você ainda pode pegar infinitesimais de ordem 2. Assim, você pode caprichar ainda mais e cada um desses infinitesimais ter uma reta de infinitesimais sobre ela e pum! Imagina só, porque a gente vai ver, o infinitesimal de ordem 2 é exatamente um cara desse aqui, que no certo sentido, ele já é um infinitesimal dentro do infinitesimal. Então, é como se você pegasse o infinitesimal que está aqui e multiplicasse por um outro infinitesimal. Então, ele em si, por exemplo, um infinitesimal aqui é menor do que qualquer outro infinitesimal que está nessa reta, e assim sucessivamente. Então, você pode fazer loucuras com essa coisa. Você pode ir fazendo daqui, você ainda pode subir mais, você pode subir quantas ordens você quiser para cima. Na verdade, esta é a interpretação louca, completamente mind-blowing do que é uma reta onde você tem infinitesimais. Então, e assim, na verdade, você pode ter infinitesimais e pode ter infinitos. Infinitos são coisas que vivem para cá, ó. A reta, ela é infinita aqui, só que aí tem pontos que você não... Você andando, você nunca vai conseguir chegar aqui. É como se aqui estivesse longe. Você pode andar infinito aqui é infinito. Aqui isso é infinito. Mas existem coisas que são ainda maiores do que essas aqui. Então, são números... Aqui estão os infinitos. E aqui estão os infinitesimais. Você vê que aí fica complexo. Então, uma das coisas que perde é... Isso aqui é não arquimediano. Então, a nossa própria intuição geométrica vai para o ralo quando você tem isso aqui. Pergunta, é possível você construir um modelo consistente onde essas coisas funcionam? Sim. Então, depois que a gente terminar, eu vou falar um pouquinho sobre o Leibniz, sobre a análise não standard, que é uma construção moderna, século XX, onde você coloca exatamente os números infinitos e os infinitesimais nessa história toda. Mas vamos adiante. Então, por exemplo, vamos fazer uma conta aqui, vamos ver como é que o Leibniz fazia. Então, aqui é mais ou menos igual ao Newton. Y mais dy, então é x mais dx ao quadrado, 3x mais dx, então eleva ao quadrado, então tem x ao quadrado, 2x dx mais dx ao quadrado, mais 3x mais 3dx. Então, a primeira coisa que vai aparecer, aqui eu vou para frente, então, veja só, que você tinha a igualdade inicial, então está aqui o y igual a x ao quadrado mais 3x, então isso aqui você pode eliminar. Então, o que vai sobrar? Que o dy é igual e aqui outra coisa, é igual, então dy sobre um lado é igual a 2x dx
mais 3dx mais dx ao quadrado. E aqui, ó, esta igualdade aqui tem a ver com a homogeneidade transcendente, porque aqui tem, desse lado de cá tem um infinitésimo de primeira ordem. Então, tudo que tem que estar desse lado de cá também tem que ser de primeira ordem. Então, isso significa dizer que esse pedaço aqui, que é de segunda ordem, desaparece. Então, ele desaparece e fica só essa aqui, ó, dy igual a 2x dx mais 3dx, que é uma igualdade entre infinitésimos de primeira ordem. Você pode fatorar, num certo sentido, dx, e fazer essa razão, de novo, essa razão aqui não é a mesma coisa que dizer que é 0 sobre 0, mas é um coeficiente angular da curva dada por essa equação aqui no ponto xy. Então, dá exatamente o que a gente conhece, que é a derivada dessa função no ponto x. Então, essa razão de infinitésimos não é uma coisa indeterminada, mas é uma razão finita, que é um coeficiente angular. Então, assim, agora, o Leibniz, ele desenvolveu toda uma série de regras de como fazer isso. Então, por exemplo, ele chegou à conclusão que se você pega dois caras, você soma, a derivada da soma tem que ser a soma das derivadas. As derivadas que ele está falando, assim, é aquela coisa, o que é du? Du é a diferença entre o u num cantinho, será? É o u mais du, né? Que você andou um tequinho e subtraiu o inicial. Então, essa aqui é uma diferença entre dois pontos imediatamente consecutivos dentro de são consecutivos de um ponto de vista infinitesimal. Então, quer dizer, não que, de novo, a dificuldade aqui estava em definir, de certa forma, o que era infinitesimal. Mas uma vez que você aceita que existem esses caras, infinitesimal. Você consegue fazer conta com isso aqui de boa. Olha só, vamos fazer a regra do produto. Bom, lá, derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. Então, duv. Então, você quer fazer o u mais du, um v mais dv, menos o uv, que é o ponto inicial. Então, você deu um tequinho, você variou um tequinho em cada uma das direções, menos o ponto inicial. Então, aqui dá uv mais udv mais duv mais... então, aqui, ó, na verdade, peraí, essa conta eu fiz antes. Aqui faltou um termo, e faltou e tem um termo que é du dv. E, novamente, ó, você tem um aqui, um infinitésimo de primeira ordem, e aqui você tem um infinito, então você tem que ter aqui também de primeira ordem. Então, tudo que é de segunda ordem vai ser desprezado. Então, com isso, você fica só com que isso aqui é u dv mais v du, que é aquela coisa que eu falei, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, quer dizer, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Desculpa, eu falei a mesma coisa, né? Então, se o e v dependem agora de uma variável x, você pode entender que, por exemplo, que o dv, então, dv, ele o v é um v de x. Então, dv, ele seria o v de x mais dx menos o v de x. E quando você faz essa conta, basicamente, o que você tem, dá para verificar que é o dv dx vezes dx. É basicamente esse, assim, parece que você está multiplicando e dividindo por um número, mas isso aqui aparece naturalmente a hora que você faz uma conta dessa. Vamos fazer uma conta dessa. Deixa eu voltar aqui um ponto. Eu vou abrir aqui só para a gente ver o que seria um dv.
É que, na verdade, você só consegue fazer isto quando você tem o V, que é igual a V de x, então, dv, ele é o V de x mais dx, menos o V de x. Então, na verdade, você pode pensar que quando você faz essa conta aqui, quer dizer, eu estou fazendo em abstrato, mas na verdade aqui parece que eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo incremento. Na verdade, você está, porque se esse aqui é diferente de zero, você pode fazer isso. Só que esse cara aqui, na verdade, é o coeficiente angular, porque aqui isso aqui, ó, veja que isso aqui é um infinitésimo de primeira ordem. Esse cara aqui é exatamente o dv dx, que a gente sabe que é o coeficiente angular. É um coeficiente angular, por causa daquela semelhança de triângulos lá que a gente viu no primeiro quadro. E aí dx. Então, é basicamente disso que a gente está falando. Então, parece que é uma fração aqui que está dividindo e multiplicando, mas é uma conta desse tipo. Que também, hoje, a gente não faria desse jeito. Hoje a gente faz com limites, tal, então é um pouco mais complicado ainda. Mas, por exemplo, a regra do quociente, ó, vamos fazer a conta assim, sem se preocupar muito com o rigor do negócio. Assim. Então, dU/dV, que é D de U sobre V, é U mais DU sobre V mais DV menos a função no ponto inicial. Então, o que eu faço aqui? Eu multiplico, somo e multiplico e divido por V menos DV, então embaixo vai ficar V ao quadrado menos DV dV, e em cima vai ficar essa expressão. Agora aqui, de novo, eu estou pensando que esse sujeito aqui, ele tem um número real e tem um infinitésimo de segunda ordem. Então, eu posso desprezar esse termo de segunda ordem aqui e pensar na conta dessa maneira. Agora, o V sobre V ao quadrado dá U sobre V, e o que sobra é esse aqui, que é aquela coisa lá, a derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro dividido pelo segundo ao quadrado. E aí, se eles são dependentes de uma variável x, então você ainda consegue escrever da forma com que a gente entende a regra da derivada do quociente. Então, essas fórmulas aparecem quase que mecanicamente no jeito de escrever o cálculo. Então, o cálculo tem essa vantagem. Vamos fazer uma conta aqui interessante. O Leibniz ele trabalhou muito com equações. Pela primeira vez, ele falou de equações diferenciais. Lembra que eu falei na aula passada que o Newton... Deixa eu parar aqui um pouquinho, que eu acho que vale a pena dar uma... O Newton, no livro Principia, tinha um capítulo que fala assim, dada uma lei de força, como que você achava as órbitas. Basicamente, a gente entender o que é isso hoje, significa resolver uma equação diferencial, porque a força é massa vezes a aceleração, então o que vai aparecer lá é uma derivada segunda, então vai aparecer uma equação diferencial de segunda ordem que você resolve, e aí você acha a trajetória, quer dizer, aquela variável lá é a componente, são as coordenadas de uma trajetória, de uma curva. Então, você vai achar as componentes daquela curva em termos de um parâmetro, que pode ser o tempo, no caso, se é um movimento. Mas não é isso que aparece lá no Newton. No Newton aparece um procedimento puramente geométrico de como resolver isso. Então, não tem, pelo menos da forma que está apresentada, não tem nem cara de equação diferencial. Já o Leibniz, ele já pensava em termos de equações diferenciais. Ele pensava assim, eu quero achar uma função que as suas derivadas
satisfaça uma certa igualdade, uma certa equação. Então, ou talvez o contrário também, dado uma função, qual que seria uma igualdade entre suas derivadas? Então, por exemplo, a função exponencial, se você deriva, cai o expoente, então, basicamente, você tem que a derivada é proporcional à própria função. Quando você tem que a derivada primeira é proporcional à própria função, é uma função do tipo exponencial. E as funções trigonométricas são de derivada segunda. A derivada segunda dá menos a derivada. Então, é proporcional a... Não, a derivada segunda é proporcional a menos a função. Então, vamos ver como é que fica. Ó, eu vou voltar de novo para a gente ver aqui como é que fica. Espera aí. Então, a função seno. O seno é dado por esse y. Então, que o y aqui é o seno de θ. Então, ele quer saber como é que qual a equação diferencial que o seno obedece. Isso aqui, na verdade, é 1/4 de circunferência, tá? Isso aqui é a circunferência. Isso aqui. Não parece, mas é uma circunferência. Então, isso aqui é o x é o cosseno, o y é o seno, então você pode escrever o x em função do y, e aí você olha para o triângulo infinitesimal. Então, aqui você está pensando que é a reta tangente, então você anda um pouquinho nessa direção, você está fazendo um dθ, o θ que é o próprio comprimento de arco, então quando você anda na direção da reta tangente, você está dando um acréscimo infinitesimal do comprimento de arco, na circunferência. Então tem o dy aqui, que é o que você anda, o que varia nessa direção, e tem um dt aqui, que ele não é exatamente dx, mas ele é uma outra variável, mas você sabe que esse triângulo aqui de cima é semelhante a esse triângulo aqui de baixo. Então, dt sobre dy, que é a tangente do ângulo θ, é o mesmo que y sobre x, que é y sobre raiz quadrada de 1 menos y. Então, dt, ele é y vezes dy sobre raiz quadrada de 1 menos y quadrado. Esta é a relação entre esse incremento dt aqui e o incremento dy. Então, agora vamos ver que, pelo teorema de Pitágoras, nesse triângulo, dθ ao quadrado é igual a dt ao quadrado mais dy ao quadrado. Isso aqui é simplesmente Pitágoras. Agora vamos substituir o dt. O dt era y dy sobre 1 menos y quadrado. Você tem isso aqui, multiplica por 1 menos y quadrado, aí você consegue chegar à conclusão que o dθ ao quadrado é igual a y quadrado dθ ao quadrado mais dy ao quadrado. Agora vem a coisa mais, assim, estranha, porque está pensando que você está percorrendo a circunferência com uma velocidade constante. Então, ele está falando que dθ, ele vai querer que dθ seja uma constante, quer dizer, eu estou andando com uma taxa de variação constante a hora que eu estou circulando a circunferência, não uma velocidade angular constante. Então, se o dθ é constante, e aí aplica, então eu vou aplicar a derivada nesse cara aqui. A derivada disto vai ser igual... Então, ó, aqui, pela primeira vez, vai aparecer uns infinitésimos de infinitésimos, que lembra que eu fiz lá, aqui eu fiz lá para trás a reta com aquela coisa toda, deixa eu fazer, ficou muito lá para trás, espera aí. Em algum momento vai aparecer. Aqui. Então, eu estou aqui nos infinitésimos, então já tinha uma igualdade de infinitésimos de primeira ordem. Agora eu vou fazer um acréscimozinho, vou dar uma derivada naquele lá. Então, vai aparecer uma igualdade entre infinitésimos de segunda ordem. Então, é isso que vai acontecer. Vamos lá. Andei para trás um monte, mas só para dizer que a gente está indo parar num lugar mais pequeno ainda. Então, que a gente estava fazendo aqui, você tem uma igualdade, então você chama que isso aqui é constante, então quando você deriva, então isso aqui dá zero, porque é derivado de uma constante, e você vai derivar esse lado aqui, então, quando você deriva esse lado aqui,
que é o que está escrito aqui, vai aparecer esse 2y dy dθ ao quadrado, mais 2dy d2y, que é a segunda derivada. Veja só, que aqui você tem dy, então isso aqui é um termo quadrático. Quando você deriva isso aqui, vai ter, tipo, o dy mais d de dy. Isso aqui, vezes dy mais d de dy. Esse que é o d2y que está aqui. Então, você faz a conta, então vai aparecer dy ao quadrado, mas você sabe que... e aqui também você tem y mais dy, aqui você tem um dθ. Bom, dθ é constante, então isso aqui não varia, só varia o y. Então e você, depois que elimina as coisas que estão em dy, você elimina... você elimina o que está aqui, primeiro, que você sabe que é uma constante. Então, essa já vai embora, e o que sobra é essa expressão aqui. Agora, se você divide por dy, então o que vai acontecer? Vamos passar para a próxima. Professor, Oi, volta. posso? Fala. Desculpa, é que senão vai muito para frente e eu me perdi um pouco. Tá. Eu acho na verdade, que eu vou ter que repetir isso aqui. Eu vou repetir isso aqui, eu vou apagar e vamos começar aqui. Então, você entendeu que dθ ao quadrado, dθ vezes dθ, estava dando y ao quadrado dθ, mais dy ao quadrado, certo? Até aqui. eu acho que foi aí que tá no slide. Pode voltar um slide ainda? Aqui. Isso. Eu acho que foi aí que eu me embananei. Então, calma. Não, sim, mas quer dizer, estava aqui, ó. Nessa eu tô pondo aqui. Chegar nisso, porque eu achei que tinha... Porque, ó, o dt, ó, veja só, você tem aqui o dy, você tem esse dt, que é uma variável que eu pus aqui só porque isso aqui não é exatamente o dx, e aqui você tem o dθ. Aqui você tem o ângulo θ, que é esse mesmo ângulo que está aqui, está aqui. Então, esse triângulo, que se você faz dt por dy, que é a tangente de ângulo θ, é a mesma que a tangente aqui, que é y sobre x, que é a tangente aqui, nesse triângulo aqui, ó. Y sobre x é a mesma coisa que dt sobre dy. Ok? Isso aqui é por semelhança de triângulo. Aí, agora, até aí. Agora, o y, o x é raiz quadrada de 1 menos y quadrado. Porque eu tenho nesse triângulo aqui, ó. Y quadrado mais x ao quadrado igual a 1 ao quadrado, certo? Então, o x você consegue escrever em relação a y. Ok? Ok. Agora, então, dt, esse dt aqui, como se eu tivesse passado multiplicando dy. Aqui a gente está fazendo a coisa que eu acho que é como eles pensavam mesmo. Claro que assim, isto é meio que uma heresia para nós hoje, falar, passa o dy multiplicando para o outro lado, que não existe passa o dy multiplicando. Mas basicamente o que você está dizendo é que o dt como infinitesimal é igual a esse infinitesimal aqui. Ok? Ok. Agora, do teorema de Pitágoras, então, eu estou substituindo esse dt nesta fórmula aqui. Por isso que apareceu esse termo. Sim, e foi daí que eu me confundi, pelo que está embaixo. Então, aqui, ó. Então, você tem o dθ ao quadrado, igual isso aqui, então multiplica tudo por 1 menos y ao quadrado. Ó, e aqui, então, ó, 1 menos y ao quadrado vezes dθ ao quadrado, dá, então, dθ ao quadrado, menos y ao quadrado, dθ ao quadrado. Aqui tem esse y ao quadrado, dy ao quadrado, que é o numerador aqui, e aqui eu multipliquei por 1 menos y ao quadrado. Então, aqui, ó, dy ao quadrado. Agora acordei. Agora aqui... Eu me embananei nessa equação aí, daí não estava fazendo sentido, daí eu parei nela, mas agora tudo bem. Desculpa, professor, de atrapalhar, é que eu tinha parado. Então, agora, ele está pondo uma coisa interessante, está pondo que o dθ como constante. Isso é uma hipótese que está pondo, então isso significa a mesma coisa que dizer que o θ anda
se a gente pensasse que isso aqui é um movimento que ele anda com uma velocidade angular constante. Você está se movimentando aqui na circunferência. Então, esse dθ aqui é constante em todos os pontos. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tá. Então, se você deriva de novo uma constante, dá zero. Assim, uma das regras dele é que derivada de uma constante, que é como constante, isso aqui dá zero. Então, se você deriva uma constante, dá zero. Então, aqui, eu estou derivando isso aqui, então eu derivo o primeiro. Então, vamos ver. Eu acho que é aqui que eu tinha parado e eu ia apagar tudo para conseguir fazer de novo essa conta com alguma responsabilidade. Então, derivando. Então, a derivada do dθ ao quadrado, isso aqui é uma constante, isso aqui é zero, então, isso aqui é a derivada do y quadrado, dθ ao quadrado mais dy ao quadrado. Agora, aqui, isso aqui é uma constante, então isso aqui é basicamente a derivada do y ao quadrado dθ ao quadrado, porque isso aqui é constante, então não vai bater lá, mais d de dy ao quadrado. Ok? Agora, dy ao quadrado, isso aqui dá 2y dy, que é usando aquela que é a derivada do produto, é a derivada da primeira vez do segundo, mais a primeira vez a derivada do segundo, dá isso aqui. Isso aqui é constante, continua lá. Agora, o dy, então, eu estou derivando. Então, basicamente, eu estou pegando isso aqui como sendo uma nova variável e derivando de novo. Então, isso aqui dá 2 dy, derivada segunda em relação a y. Mesma coisa, derivada do primeiro vezes o segundo, mais a primeira vez a derivada do segundo, mas cada um deles aqui. Então, eu estou pensando que o dy é uma nova variável, assim como o y era uma variável aqui, que então posso derivar ela de novo. Então, o d2y, que eu estou falando aqui, é simplesmente o d de dy. Ok? Isso é o d2y. Ok? E isso é igual a zero. Do lado de cá. Tudo bem? Tudo bem. Então, agora, vamos adiante. Então, dy ao quadrado é menos y, porque aí eu cortei, dá para cortar o 2 aqui, o dy também, veja que o dy está aqui, então posso dividir pelo dy, então, na verdade, você tem simplesmente y dθ ao quadrado igual a d2y. Quer dizer, y dθ ao quadrado é igual a menos d2y, está tudo do mesmo lado, mas eu já passei. Então, ficou assim. Então, ó, d2y sobre dθ ao quadrado, isso aqui dá menos y. E aqui vem uma explicação, então, por que a gente fala derivada segunda, a gente escreve assim e não assim, por exemplo, por que não é isto e nem isto aqui? Ó, existiriam 3 formas para denotar a segunda derivada, mas não é nem isto e nem isto, é uma coisa assim, mista. Por que ela é assim? Aqui dá para entender pela lógica de como foi feita essa conta, por que aparece a segunda derivada dessa maneira. Assim. Meu Deus, que legal. Ok? Então, vamos lá. Agora, por exemplo, isto ajuda a gente, por exemplo, saber como é que é em série, porque isso aqui é o seno. Lembre-se sempre que o y aqui é o seno do θ. Então, essa equação diferencial, para ele, por exemplo, aqui, óbvio que ele sabe que isso aqui é o seno, mas ele está falando assim, o seno satisfaz aqui a equação, assim. Só que esta é uma forma de você tentar escrever o seno como série infinita. Então, ele pensa assim, o seno, se ele for uma série infinita, ele é dessa forma. Por que só aparecem os termos ímpares? Porque ele sabe que a função seno é uma função ímpar, então não pode aparecer termos pares. E aí ele faz termos de ordem par aqui. E aí ele faz a conta, né? Menos y igual a derivada segunda, então se você derivar 2 vezes aqui, vai dar essa expressão, mas o y é igual a esse cara aqui, então vão aparecer essas igualdades. Então, por exemplo, daqui, se você coloca... outra coisa que é fácil que eles já sabiam na época, é que quando o θ fica muito pequeno, o seno de θ dividido por θ dá 1,
Então, daqui você tira que o primeiro coeficiente é 1. Veja que nessa igualdade não aparece o P aqui. Então, mas o B dá para ver que é 1 por causa dessa expressão. Na verdade, eles já sabiam disso há muito tempo. A gente falou do Viette, a gente falou de um monte de gente que já sabia dessa coisa, que aqui é o θ, que é o seno de θ. Que quando o θ fica pequenininho, esses dois caras ficam quase iguais. A gente falou de um monte de gente que já sabia desse resultado. Então, o coeficiente B, ele fica fixado igual a 1. E aí, se você faz a conta, aí daqui você tira que o coeficiente C tem que ser menos 1 sobre 3 fatorial, aí o coeficiente D tem que ser 1 sobre 5 fatorial, e daqui você tira, então, que o seno fica o quê? Como é que fica o seno? Fica... Depois que você faz todas essas contas, você tem a série do seno. Veja que aqui, então aqui fica θ menos θ ao cubo sobre 3 fatorial, mais θ quinta sobre 5 fatorial, menos θ 7 sobre 7 fatorial, etc. Então, isso aqui é a série de Taylor, mas só que não tem nada a ver, quer dizer, com o procedimento do Taylor. É a mesma série e a mesma coisa, mas lembra, só para a gente entender que essas coisas funcionam de maneira diferente. Por exemplo, o Taylor, ele vai criar uma fórmula do tipo assim, o f de x, então é o f no ponto x0, ou então, pegar 0 aqui, aí Taylor Maclaurin, f de 0 mais esse cara aqui sobre 2 fatorial, não, desculpa, tem primeiro esse aqui, f' de 0 vezes x mais 1 sobre 2 fatorial, segunda derivada de f vezes x ao quadrado, etc. Então, aí se você calcula as derivadas sucessivas, você vai calculando e vai chegando à mesma série aqui. Mas aqui foi ao contrário, que ele tirou a série sabendo que o seno satisfazia uma certa relação, uma certa equação diferencial, aí ele propõe a série, quer dizer, os termos estão a ser descobertos, e aí ele usa a equação diferencial para fixar os termos da série. É outra forma de entender. Então, claro que todas essas coisas são equivalentes, mas você vê assim que, naquele tempo, você representar o seno como uma série de potências, isso aqui era uma novidade. Então, porque antes, por exemplo, funções polinomiais são polinomiais. Seno, tangente, exponencial, essas coisas são transcendentes. Mas essas transcendentes são, num certo sentido, séries infinitas que têm cara de polinômio, só que com um número infinito de termos. Então, essa transição, e para começar a você representar as funções em termos de série, isso foi um grande avanço e que foi possível por causa do cálculo. Finalmente, só para terminar assim, o teorema fundamental. Tanto Newton quanto o Leibniz, tanto Newton como Leibniz, sabiam fazer isso aqui. Então, eu vou fazer mais do jeito do Leibniz por causa da lei da homogeneidade. Então, pensa assim, que você tem uma curva, aí você tem uma curva que é um y vezes o y, que é um f de x, e aí você quer fazer uma nova função. Obviamente, de novo, o conceito, lembre que o conceito de função ainda não existia. Não existia para esse pessoal o conceito de função. Então, isso aqui é só que você conseguia, de novo, você tem que lembrar, você conseguia separar, escrever uma variável como uma expressão correspondente da outra variável. Então, aí você quer uma expressão que dependa de x, que é basicamente a área sob a curva, esta área que está aqui, do eixo até a curva, que você escreve que depende do x. A partir do A,
você anda com esse x aqui, você tem essa área e depende de x. Então, agora, eu vou fazer do tipo Leibniz. Eu vou andar do x até o x mais um tequinho, um dx, então vai dar um acréscimo de um tequinho aqui no dg. Então, dg é a área entre x e x mais dx. Então, esse dg, agora, olha aqui. Aqui você tem, por exemplo, aqui a função está assim, então você, olha, você pode ter o retângulo a partir desse ponto, a partir desse. Então, de qualquer forma, assim, aqui como ele é crescente, então ele é maior do que o valor da função no ponto x vezes a base aqui é dx, né? Esse pedacinho aqui é dx, e é menor do que o valor da função no ponto de lá, que é o y mais dx, vezes dx. Então, a minha área está entre esses dois. Agora, veja só. Então, isso significa que dg é maior que y dx e menor que y dx mais dy dx. Agora, aqui, usa de novo aquela homogeneidade. Então, isso aqui, como isso aqui é tudo de diferenciar de infinitesimais de primeira ordem, então isso aqui é o y dx. Então, veja só, ele é maior ou igual a y dx, menor ou igual a y dx. Então, ele tem que ser igual a y dx. Então, dg, então a derivada de dg em relação a dx é o próprio y, que é o valor da função naquele ponto. Então, é assim que tira, de uma maneira bem intuitiva, o teorema fundamental do cálculo. Assim, que é a coisa que... Então, mas de qualquer forma, assim, para o Newton era mais importante essa ideia de área. Para o Leibniz era mais importante essa ideia de que, da antiderivada, de você saber, se você sabe que a derivada de um negócio vale tal coisa, você saber qual que é a função cuja derivada dá aquela função. Então, esse é o tipo de coisa que, quando você resolve uma equação diferencial, o que você está fazendo é fazer uma integral. Então, deixa eu voltar aqui. Então, nossa, já são 15h08, nem vai dar tempo. Eu tinha colocado aqui o texto do George Berkeley, para a gente ler uns pedaços. Deixa eu só mostrar para vocês a tela. Há duas coisas que eu queria compartilhar, assim, com vocês. Então, esse texto aqui, ele é um texto recente, que eu falei que uma das formas de entender hoje é a construção da reta hiperreal, que é o que a gente chama de análise não standard. Então, esse autor aqui, ele fez um texto bem interessante, que ele constrói um modelo da reta hiperreal usando apenas álgebra básica, assim. Então, concediu anel, de ideal, de quociente, e as coisas que ele precisa que um ideal maximal é um ideal primo, que todo ideal próprio está contido dentro de um ideal maximal, que todo corpo é um domínio de integridade, e que o quociente é um corpo, C e somente C, você está cortando por um ideal maximal. Então, essas coisas bem simples de álgebra 1, tanto que eu, quando dou álgebra 1, em algum momento do curso de álgebra 1, eu acabo estudando esse artigo. É claro, ele fala isso aqui, mas tem um pedaço que ele, para definir a ordem nesses hiperreais, ele precisa de filtro, mas é também uma coisa fácil de definir a coisa, que ele precisa da ordem, para dizer assim, que vão ter os infinitamente grandes, que vão ser aqueles números que são maiores do que todos os números reais. Então, basicamente, a ideia que ele coloca nesse artigo ele pega o conjunto das sequências de números reais. Então, uma sequência, assim, A1, A2, A3, então, a sequência de números reais. Aí ele pega um ideal, então isso é um anel, porque você pode somar e multiplicar sequências, somando entrada a entrada, então a soma de uma sequência AN com uma sequência BN é a soma, quer dizer, é uma sequência que tem cada entrada o AN mais BN. E multiplicar a mesma coisa, você pega a multiplicação de uma sequência que tem as entradas AN, com uma sequência que tem entradas BN, vai ser uma sequência que tem entradas AN vezes BN, para todo N. Então, ele é um anel.
Ele é um anel comutativo, com unidade, e os reais estão lá dentro como? Pega sequências constantes. Então, ele é um anel que contém os reais. Aí você pega o ideal que é o ideal das sequências que tem apenas uma quantidade finita de entradas não nulas. Então, você tem algumas entradas, depois é zero dali para frente. Isso é um ideal. Porque se você multiplica uma sequência dessa, como tem zero dali para frente, se você multiplicar por qualquer coisa, dá zero dali para frente, com qualquer coisa que você multiplicar por aquela sequência. Então, ideal. E esse ideal está contido dentro de um ideal maximal. Pronto, aí já começou. Tem um ideal maximal. Só que você não consegue ver a cara dele. A única coisa que você pode saber desse ideal maximal, que contém esse ideal das sequências de suporte finito, é que pelo menos tem que ter uma entrada nula. Ela não pode ter todas as entradas não nulas. Esses são os elementos desse ideal. Mas você não sabe nada. Mas mesmo você não sabendo nada a respeito do ideal, uma coisa, que você quocientar por esse ideal, que você tem um corpo, porque se você quocienta por ideal maximal, você tem um corpo. Então você já ganha um corpo, aí você introduz uma relação de ordem usando propriedades que você meio que descobre desse ideal maximal. E aí você consegue chegar à conclusão que você tem uma relação de ordem interessante. E aí, por exemplo, todos os reais continuam lá dentro, que é aquela sequência que pega o número R, leva na sequência R, 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 R. Esse é o número real. Então, os números reais continuam lá dentro desse corpo. Só que, por exemplo, tem números, por exemplo, a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela acaba sendo maior do que qualquer um dos números reais. Então, ele é um número infinito. Isso é uma das sequências que são infinitas. E uma sequência do tipo 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, ela é menor do que qualquer número real positivo, mas ela não é a sequência identicamente nula. Então, ela é um infinitesimal. Aí você tem infinitesimais, você tem infinitos, tudo dentro desse lugar. Aí você consegue fazer conta. É muito legalzinho esse artigo. É um artigo que qualquer um de vocês tem capacidade de ler, que vocês já passaram por álgebra, então sabem fazer. Agora, o que eu queria mostrar é esse outro aqui, que é o livro de George Berkeley. George Berkeley, ele era um bispo da igreja anglicana, então o livro chama-se O Analista, ou um discurso dirigido a um matemático infiel, onde se examina se o objeto, os princípios e as inferências da análise moderna são mais distintamente concebidos ou mais obviamente deduzidos do que os mistérios religiosos e as questões da fé. Então, aí ele dá uma catucada logo de cara. Primeiro retirai a trave do vosso próprio olho, e então enxergareis de modo mais claro, para que possais retirar o cisco do olho do vosso irmão. E aí ele começa, que ele escracha, assim, tem umas coisas muito engraçadas. Quer ver uma que ele fala, inclusive, não só contra o cálculo do Newton, mas também do Leibniz. Quer ver? É mesmo, tem umas, eu vi uns, tem uns bem duro, assim, né? Por exemplo, quer ver ele fala dos analistas modernos, supõe-se a diferença implícita, os movimentos são difíceis de complicação, deixa eu ver, quer ver, tem um que fala sobre os matemáticos estrangeiros, quer ver, momentos, incrementos, fluentes são difíceis, a diferença entre várias ordens, quantidades infinitamente menores de qualquer... Eu gostei do 7 ali. Mistérios da fé enfrentam justamente a objeção daqueles que o admitem na ciência. Mas tem um que fala sobre matemático, os momentos em que são difíceis de conceber. Espera aí. As diferenças e seus incrementos... aqui, ó. O 5, então ele está falando do Leibniz, ó, a diferença, isto é, os incrementos ou decréscimos infinitamente pequenos são usados pelos matemáticos estrangeiros no lugar de fluxões, ou velocidades de incrementos nascentes ou evanescentes. Então, a crítica dele serve não tão somente para o cálculo do Newton, como para o cálculo do Leibniz também. E aí, e tem um que ele fala exatamente que a coisa vem de dois erros.
a que nenhuma conclusão verdadeira pode ser legitimamente inferida como consequência imediata de suposições inconsistentes. Deve-se observar as mesmas regras da reta razão quando os homens raciocinam, seja com símbolos, seja com palavras. Então, quer ver, tem uma que ele fala que é feita por 2 erros consecutivos e que levam à verdade. Aqui, ó, 22. Em virtude de um erro duplo, os analistas chegam à verdade, mas não é ciência, ignorando o modo como chegam às suas próprias conclusões. Então, quer dizer, então, quer dizer, até ele concorda que os resultados são verdadeiros, quer dizer, o jeito com que o resultado do cálculo é correto, mas a forma como chegou lá, na verdade, é a consequência de 2 erros. Na verdade, isso aqui é só os títulos de cada um dos capítulos, que ele vai discorrendo, tem mais de 40 páginas, mas eu acho que é uma leitura legal de ser feita, é uma leitura interessante para ver, é a primeira pessoa que realmente pôs objeções concretas, assim, substanciais para a metodologia do cálculo. Por que o cálculo tinha problemas? E demorou muito tempo para se resolver realmente esses problemas. Então, esse é um dos pontos interessantes desse começo do cálculo, né? Mas por mais de um século, todo o século XVIII e grande parte do século XIX, as pessoas continuavam fazendo cálculo dessa maneira. Não importa, assim, vai fazendo a coisa. Eu acho que tem um que fazem, faça os cálculos que a fé lhe virá. Tipo assim, então, quer dizer, você vai fazendo, as coisas vão saindo, então você vai acreditando que aquilo dá certo. Do jeito, né, de falar. Então, esse é basicamente assim, os inícios do cálculo. A gente já passou realmente da hora da aula, mas nessa semana a gente vai estudar mais sobre essa semana e a próxima, matemática no século XVIII, aí depois a gente chega no século XIX. Então, vamos tentar ainda falar uma aula inteira sobre o Euler, porque o Euler é importante. O Euler é o Euler. Tá certo, deixa eu só fechar aqui.